Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Viviane de Jesus Lisboa Aquino e sou a professora do curso de Probabilidade e Estatística. Vamos começar? Olá, este é o primeiro vídeo da nossa terceira aula do curso de Probabilidade e Estatística. Hoje vamos aprender sobre tabelas. Vamos lá? Uma boa parte do trabalho na estatística é feito a partir da apresentação dos dados. E eles são geralmente apresentados através de tabelas, que são quadros que resumem um conjunto de observações, ou gráficos, que são representações que devem causar uma impressão rápida e viva do fenômeno estudado. Na estatística, as tabelas recebem um nome especial. Elas são chamadas de séries estatísticas. E elas são divididas em séries que se apresentam os dados em função da época, do local ou da espécie, do tipo de dado. Cada característica ela vai me dar a nomenclatura da série dada, da série apresentada. Uma tabela que apresenta os dados a partir da época, distribuídos a partir da época, ela é chamada de série histórica, cronológica ou temporal. Por exemplo, a tabela apresentada, que tem como fonte a APA, apresenta o preço do A100 no varejo de São Paulo, de 1989 a 1994. Quando a informação é apresentada a partir do local, eu digo que essa série ela é geográfica, espacial, territorial ou de localização. Como exemplo, temos a seguinte tabela que apresenta a duração média dos estudos superiores no ano de 1994, nos países da Itália, Alemanha, França, Holanda e Inglaterra. A fonte da informação é a revista Veja. Por fim, uma tabela que apresenta as informações a partir da espécie, ela é chamada de série específica ou categórica. Como exemplo, veja a tabela que apresenta a informação sobre os rebanhos brasileiros em 1992, cuja fonte é o IBGE. Ela apresenta a quantidade em 1.000 cabeças das espécies de bovinos, bubalinos, equinos, asininos, moares, suínos, ovinos, caprinos e coelhos. Em alguns momentos é necessário apresentar as informações não apenas por um tipo, mas misturando mais de um tipo de série. Essas séries são chamadas de séries conjugadas, que vai ser uma tabela de dupla entrada que traz informações de duas ou mais séries. Por exemplo, a seguinte tabela que traz informações de terminais telefônicos e serviços dos anos de 1991 a 1993, nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, cuja fonte é o Ministério das Comunicações. Outra forma importante de apresentação dos dados é decidir se vão ser apresentados dados absolutos, que são dados estatísticos resultantes de uma coleta direta da fonte, sem outra manipulação senão a contagem ou medida, ou dados relativos, que são o resultado de comparações por quociente, razões, que se estabelecem entre dados absolutos e tem por finalidade realçar ou facilitar as comparações entre as quantidades. Por exemplo, as porcentagens, índices e taxas. Os dados relativos mais utilizados é o apresentado na forma de percentagem. Como exemplo, vamos utilizar a seguinte tabela com dados fictícios. Ela apresenta a informação das matrículas nas escolas de uma cidade, a cidade A, no ano de 1995. Nele eu tenho as categorias de Fundamental 1, Fundamental 2 e Médio, e o número de alunos em cada uma dessas categorias, além do total de alunos matriculados.
Nesse momento, nós vamos calcular as percentagens de alunos em cada categoria. Esse cálculo é feito fazendo a divisão do número de alunos na categoria pelo total de alunos matriculados. No caso da primeira categoria, Fundamental 1, nós vamos dividir 18.372 por 45.668, dando uma porcentagem de 40%. Claro, faço a divisão e multiplico por 100 para encontrar a porcentagem. Então, com esses dados, nós podemos formar uma nova coluna na série em estudo. E eu vou acrescentar nessa coluna o valor percentual para cada um dos anos de ensino. Os índices são razões entre duas grandezas, tais que uma não inclui a outra. Exemplos de índices podem ser o índice de massa corpórea, que é muito utilizado para medir o padrão de corpo. Ele é calculado a partir da divisão entre a massa em quilos e a altura em metros ao quadrado. E um outro índice que inclusive vamos utilizar na próxima aula, na construção de um gráfico, é a densidade demográfica, que é a razão entre a população e a superfície. Por fim, uma última forma de apresentação de dados relativos é a taxa, que vai ser uma quantidade expressa em relação a outra quantidade. Por exemplo, a velocidade ou o peso por quilo. A velocidade, que é dada em km por hora, e o preço por quilo, que é dado pelo valor que você tem que pagar pelo quilo do alimento. Na nossa próxima aula, vamos continuar falando sobre a apresentação dos dados, agora na forma de gráficos. Até lá!